Senhor presidente, senhores vereadores, perdão pela inscrição tardia aqui, que não nos permitiu entrar na lista, na fila normal dos oradores. Eu só queria trazer uma matéria que foi veiculada hoje no G1 sobre a UEM, que ela foi inocentada no caso daqueles experimentos feitos com animais no ano de 2011, ou anteriores a 2011. Eu que à época fui auxiliar do Ministério Público nessa ação contra a universidade, porque nós tínhamos alguns animais que estavam no biotério da universidade. Só para que os senhores podem ter uma ideia, naquele momento específico do processo, nós conseguimos com que o Ministério Público mandasse a fazer a verificação naquele local. Nós encontramos animais com otite, animais sujos, com infecções nos dentes, porque eram procedimentos odontológicos, anestesias irregulares que foram aplicadas naquele animal, e preste bem atenção, senhor vereador, anestesia aplicada pelo zelador daquele ambiente. Então, os animais em profundo sofrimento. Medicamentos também foram encontrados, medicamentos com mais de 10 anos de vencido, sendo utilizados nos animais, e os animais em sofrimento. Naquele momento, inclusive, com a ajuda do juiz federal Anderson Furlan, foi aberto um procedimento aqui no Ministério Público, e como resultado foram suspensos todos os experimentos feitos com cães daquela modalidade na Universidade Estadual de Maringá, e que culminou numa sanção que foi uma multa de R$10 mil, além da suspensão de todos os experimentos que eram feitos naquele local, haja visto os maus tratos flagrantes que foram feitos naquele ambiente. Isso virou notícia internacional, inclusive jornais voltados à proteção animal e a universidades de Portugal e outros países noticiaram isso. Naquele momento em específico, além das condenações, os animais foram libertados, foram encaminhados para alguns protetores, inclusive gerando grande despesa, porque todos os animais com problemas cardíacos e outros que foram cuidados naquele momento, animais de raça, animais sem raça definida, enfim, tudo isso ocorreu no ano de 2011. Então, hoje, o que nos espanta bastante, senhor presidente, é que nós vemos uma matéria no G1 dizendo que o Ministério da Ciência, ele anulou aquela condenação sobre a universidade no que tange aos maus tratos aos animais. Então, você preste bem atenção, vereador Onivaldo Barres. O Ministério e o ministro, ele anulou essa condenação dizendo que, se os maus tratos aos animais foram ocorridos no ano de 2011, e a lei que fala sobre os procedimentos de experimentação, ou seja, os procedimentos com animais, os procedimentos de bem-estar com os animais em experimentos, essa lei só saiu em 2013, então a universidade não pode ser condenada. Aí eu pergunto aos senhores vereadores, como é que pode anular uma condenação de um ato feito em 2011, porque a lei foi em 2013 sobre essas regras? Mas será que esqueceram, será que o ministro esqueceu que a lei que fala dos maus tratos aos animais, que é a 9.605, ela é de 1998, muito antes de 2011, e antes ainda nós temos o artigo 225 da Constituição Federal, que ela dá a atribuição específica ao Estado para evitar sofrimento aos animais, e essa é de 88. Então, como é que você vai anular uma condenação de um ato em 2011 por conta de uma lei em 2013, mas vai se esquecer da lei de 98 e da lei de 88? Então, é mais uma aí para a conta, né? Maringá foi um exemplo, porque em São Paulo nós tivemos um local onde se fazia experimentos com animais, e as pessoas pularam o muro, abriram lá, arrebentaram tudo, levaram os animais. É claro que isso foi importante, mas o de Maringá é mais importante. É mais importante porque foi reconhecido na justiça que havia maus tratos aos animais, foi reconhecido na justiça que os procedimentos estavam irregulares, foi reconhecido na justiça que os medicamentos estavam vencidos e que os animais estavam em sofrimentos, e os animais foram liberados por via judicial, saíram pela porta da frente e não por cima do muro. E aí me vem uma decisão agora dizendo que não tem problema, porque se ocorreu algo ilegal em 2011 com os animais e o procedimento só foi regulamentado em 2013, então não tem problema. Aonde que não tem problema? Será que a questão dos maus tratos não conta? Será que a lei de 98 ela não se aplica? Será que a Constituição de 88 também não se aplica? Então é uma pena. Eu que participei como assistente do Ministério Público, já cheguei aí 300 mil vezes lá brigar com um monte de gente, participar de passeata e escambau, 12 anos seguidos, para chegar nesse momento específico e falar que não deu absolutamente em nada. Obrigado, senhor presidente.